Ela tem que ter um grande balanço, como eu disse antes, com 244, 245% de solvência para absorver riscos dessa natureza. Mas mesmo o IRB contrata resseguro. Aí o seguro do resseguro é chamado retrocessão. O IRB faz a mesma conta da seguradora. Ele olha para aquele risco e diz, tenho experiência nesse tipo de risco? Não é? Sim, então eu quero reter uma parte do risco. Posso reter 100% do risco que foi me passado ou é conveniente, para não colocar o patrimônio da resseguradora em risco, repassar um pedaço desse risco que eu recebi? Se a resposta for sim, o IRB faz um seguro do resseguro. E o seguro do resseguro é chamado retrocessão. E a retrocessionária, que também é uma resseguradora, recebe esse risco, não é? E faz a mesma conta. Então, teoricamente, é como se fosse pequenos copinhos que vão se enchendo, não é? Daquele risco, dependendo do tamanho e da exposição do mesmo. Tem uma pergunta também interessante, porque para você aceitar um risco de uma seguradora, o que você recebe dela em dinheiro? Como chama isso? Nós chamamos isso de prêmio. Prêmio não é um prêmio. Tecnicamente seria prêmio pelo risco que eu estou tomando, né? Parece a coisa do mercado de opções, né? Exatamente. Mas na verdade o prêmio emitido de uma seguradora equivale ao faturamento de uma empresa comercial ou industrial. Então, como a gente fala prêmio emitido, tradução, faturamento. Entendi. E como que vocês calculam o percentual do prêmio que vai ser repassado para cada um nessa divisão toda de riscos? Tá. Do prêmio que nós recebemos, nós temos sempre que fazer uma conta, não é? Vou imaginar que eu recebi R$ 1.200 de prêmio para seguro de uma fábrica, né? E vamos imaginar também que a apólice é de 12 meses. Então eu tenho que pegar, dividir o valor do faturamento, ou seja, do prêmio emitido, o valor do faturamento, pelo número de meses, não é? Que aquela apólice que foi emitida, ou aquele contrato, vai cobrir. Então, se o contrato é de 12 meses, é simples, eu vou pegar 1.200, dividir por 12 e vou alocar no mês, no primeiro mês, 100 unidades monetárias. No segundo mês, mais 100 unidades monetárias. Então, para os lucros e perdas da companhia, mês a mês vai 1/12, nesse caso, não é? Do prêmio que foi emitido, ou seja, do faturamento feito no mês, não é? 1/12 é alocado ao mês ao longo do contrato. Então, se você imaginar que todos os meses nós estamos recebendo muitos contratos, essa conta é feita todo mês. E isso é que se chama de prêmio ganho. É aquilo, o que de fato significa o prêmio ganho? É a parte do prêmio, ou a parte do faturamento, que eu aloco para o mês em que o risco está correndo, não é? Mês a mês, que a gente chama de acordo com o regime de competência contábil. E aí tem uma outra palavra, né? Porque enquanto não acontece o sinistro, você vai computando isso como lucro, né? Então, explica pra gente, o que é o sinistro? O sinistro. Bom, a gente sabe, todo mundo que é sinistro. Quando eu comecei como office boy em seguradora, hoje seria bullying. Naquela época era uma prática, só que eu só soube depois, não é? Me mandaram ir buscar a régua de medir sinistros no departamento. Bullying. Aí fui no departamento buscar a régua de medir sinistros, eu era office boy, tinha 14 anos. Mandaram para outro departamento, não está comigo, está com fulano, você vai lá. E eu andei o prédio todo atrás da régua de medir sinistros, né? Sinistros nada mais é do que o risco que ocorre. O acidente, Então, né? eu tenho a possibilidade de ocorrer um risco. Eu faço o seguro, por exemplo, de um carro. O seguro é contra a colisão. Se eu bati o carro, o risco ocorreu. Se o risco ocorreu, o nome que se dá para isso é sinistros. Abre lá um sinistro. Abrir um sinistro significa reconhecer que existe um evento potencialmente coberto pelo contrato de seguros, né? E a soma de todos os sinistros que ocorrem no período a gente chama de despesa de sinistros. E aí vem uma outra palavra importante na atividade, que é índice de sinistralidade. O que é índice de sinistralidade? É a despesa de sinistros que ocorreu em um determinado mês, não é? Dividido pelo faturamento de competência daquele mês,
que é o prêmio-ganho. Né? Ou seja, a divisão entre a despesa de sinistros e o faturamento alocado, ou, que é a mesma coisa, o prêmio-ganho, é exatamente o índice de sinistro. Esse é um índice bom para ficar atento, né? É. Os Agora, índices de sinistro, geralmente, eles são grandes na atividade, não é? Ou seja, e tem que ser, porque senão a seguradora ou a resseguradora estaria ganhando milhões, bilhões, não é? Sem correr risco. Então, por exemplo, um índice normal de sinistros na indústria de seguros, principalmente na área que a gente opera, que é property agrícola, não é? Num período razoável, é algo que vai entre 65% a 75%, é algo por aí. Não é? Agora, para manter esse nível de sinistralidade num nível que traga lucro para os acionistas, você tem que ter uma subscrição, um underwriting bom. O que significa isso? Underwriting. A underwriting é subscrição do risco. Mas, na verdade, eu acho que fica mais fácil explicar assim. Resultado de subscrição ou resultado de underwriting é aquilo que a gente chama na atividade comercial de margem. Não é? Qual é a margem do negócio? Eu pego o faturamento, tiro as despesas de sinistros, tiro os gastos comerciais, que são as comissões que são pagas, não é? Quando existe um corretor, enfim. Os gastos internos, que é a folha de pagamento, a luz, água e assim por diante, e tem aí uma sobra. Eu tiro os impostos, não é, aplicados ao prêmio, ao faturamento, e aí tem uma sobra. Essa sobra, não é, na atividade de seguros, é chamada de resultado de subscrição ou resultado de underwriting, mas nada mais é do que a margem do negócio. Ou seja, para cada um de prêmio, sobrou, digamos, 10 centavos de margem, não é? É isso. Eu fiz ainda eu coloquei um detalhe a mais. A margem de underwriting, o resultado de underwriting, não inclui a despesa administrativa. Porque daí seria o índice combinado. A despesa administrativa, ela entra depois, quando a gente acha o resultado operacional, não é? Mas, de toda maneira, então, repetindo, o que é a margem o resultado de underwriting ou margem de contribuição? É o faturamento alocado no mês, menos as despesas de sinistros e menos as comissões, os gastos externos pagos para aqueles negócios serem realizados. Então, isso dá uma margem de contribuição. Aí eu olho essa margem e comparo com meus custos internos, não é? Que é a despesa administrativa, e agrego a isso, não é, o resultado financeiro, que é o resultado das aplicações financeiras. E isso vai dar o resultado operacional de uma resseguradora. É muito interessante, né? Porque tem que ter um gestor e tanto, né? Para você saber o prêmio que você vai cobrar e saber que aquilo vai te trazer um retorno para o acionista se manter no negócio. Mas é a mesma coisa na parte comercial. Imagina um varejista que tem que comprar da indústria, não é? Ele compra um produto por um determinado preço, não é? Aí ele coloca isso no estoque. Enquanto está no estoque, tem um custo, não é, de manter aquilo no estoque. Mas vamos falar que é muito mais charmoso em seguros, muito em mais resseguros, né? Muito mais charmoso. Mas, de toda maneira, ele paga a comissão do vendedor, ele tem que pagar a luz, a água, enfim. Mas essa é a linha, o conceito é muito parecido. Aqui a gente tem nas atividades de seguros, e assim, na mesma coisa na atividade bancária, uma linguagem própria, não é? Só que quando a gente traduz essa linguagem própria para uma linguagem mais popular, e a gente tem que se colocar no sapato do investidor, não é? Principalmente do investidor pessoa física, não é? E tentar imaginar, quando ele vê essa parafernália de nomes totalmente diferentes, tentar traduzir para que esteja numa linguagem mais corriqueira e comparável com outras atividades, não é? Mas, sem dúvida, a atividade econômica, qualquer atividade econômica, em especial a atividade de seguros e seguros, ela depende da geração de margem, não é? Que é de resultado líquido depois dos impostos. Não é? Bom, então eu vou ficar de olho em como está o seu sinistro e como está o seu índice combinado para saber se você vai ganhar dinheiro ou não. O índice combinado. O que é o índice combinado? Não é o índice que eu combinei com alguém, não. Não é?